Vem cá, criatura, vamos de live. Vamos de live. Deixa o Instagram mostrar que eu acabei de entrar. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Hoje nós vamos falar desse portal que está aberto, desse portal que já deu burburinhos, muitos burburinhos por aí o dia todo. E sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje dessa energia que está acontecendo, vamos falar de muitas coisas aqui, deixar só o pessoal ir chegando. Vamos ver quem vai aparecer ao vivo, quem vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos, Gringo, a Beatriz. Sejam muito bem-vindos mesmo. Hoje é um dia muito movimentado energeticamente, muitas coisas acontecendo, muitas coisas se movimentando, inclusive aqui comigo. E eu senti de tentar trazer uma live um pouco mais aberta. Aberta no sentido de trazer temas que talvez eu só fale abertamente com poucas pessoas, que eu só fale abertamente, assim, escancaradamente com pequenos grupos. E eu senti que é hora de começar a falar mais de alguns assuntos. Então, a gente vai conduzindo aqui essa live. Quem for chegando é sempre muito bem-vindo. Quem for assistir depois também. E eu já vou entrando no assunto. Vocês sabem que eu sou assim, né? Vamos fluindo aí. Então, eu pus o tema dessa live da sombra consciência, a força da lua cheia no portal. Então, eu vou começar trazendo o que é esse portal de hoje, o que é essa movimentação energética e o que está acontecendo no mundo, né? Não só no mundo material, aliás, do mundo material eu vou trazer pouco, mas no mundo astral, o que a gente está sendo chamado a se movimentar nesse momento. O que está acontecendo nos bastidores de todas essas energias, naquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, principalmente. Então, esse portal 3 do 3, né? 3 é o número da criação, 3 é o número da manifestação. Quem tem missão 3 como eu, né? O 3 tem a ver com você criar novas coisas, com você criar novos caminhos, com você comunicar isso para o mundo, expressar. Então, quem tem a ver a 3 também, quem tem muitos números 3 nos seus números aí, ele também é convidado muito com as questões artísticas, né, com as questões de diversas formas de expressão, não só a comunicação falada. Para mim, a escrita é uma das formas que as coisas mais fluem para mim. Inclusive, o livro Divinamente Humano está sendo construído devagar, porque não está sendo feito com IA, está sendo feito com downloads mesmo, né, e através de mim mesmo, da minha escrita. Então, tem muitas coisas que o 3 convoca a gente, né? O 3 convoca a gente a se movimentar, a se criar. Então, e hoje tem uma lua cheia, o eclipse em Virgem. O Virgem, né? Signo de Virgem, ele pede pra gente essa estrutura, pede pra gente organização. E nós estamos, né, para quem gosta da astrologia, nós estamos na reta final do ano, porque o ano novo astrológico, ele acontece em março, quando, né, termina aí o signo de peixe. Então, dia 20 de março, a gente entra no ano novo astrológico real para nós, né, que olhamos para a astrologia. O nosso ano novo é celebrado agora. Então, a gente está no fechamento ainda, então a gente ainda traz uma força do ciclo. E esse portal, ele vem muito com esse movimento. Quando a gente olha, né, o número 3 da criação, mas se somando com o ano 3 do 3 de 2026, a gente tem o número 7, que é o número da sabedoria, que é o número, né, da espiritualidade. E aí, olha, é tudo muito sincrônico, para quando a gente vai treinando o olhar, vai ficando tudo muito sincrônico, muito encaixado, como as energias convergem para a gente conduzir a um movimento prático aqui. E o que é o pedido desse portal de hoje, desse movimento, dessa lua que está acontecendo hoje? Que a gente comece a olhar para a nossa vida aquilo que não serve mais e comece a colocar ordem, estrutura naquilo que de fato a gente deseja, sabe? Naquilo que de fato a gente quer construir, que a gente quer manifestar para a nossa própria vida. Hoje é dia da gente não fazer nada, né? Hoje, com quem eu falei durante o dia, eu falei, não faz nada hoje, não toma decisão,
faz ali aquilo essencial que precisa ser feito e começa a se conectar com dentro. O que eu quero vivenciar? O que eu, minha alma... E eu falo que tem 2 tipos de sonho, né? A gente sonha através de 2 caminhos, através de 2 forças, impulsos, que é o sonho do ego, da nossa personalidade. E a nossa personalidade, a gente sabe que ela é construída a partir de muitas histórias familiares, do lugar que a gente vive. A gente vive como se fosse realmente, né? Tem um professor que eu gosto muito, o Rodrigo Romo, ele fala, a gente vive em hologramas, a gente vive em IAs, a gente vive aí em histórias, e a nossa personalidade é um holograma, é uma construção que não é a realidade sobre nós. Mas essa personalidade é quem convive no dia a dia, é o nosso caminho, o nosso avatar, né? Como se fosse um videogame mesmo, né? Um joguinho de videogame ali, aquele avatar para poder a gente se relacionar com esse mundo. E esse ego, ele sonha assim coisas da matéria e tá tudo certo, né? Não tem nada de errado, desde que eu também traga comigo os sonhos da alma, que esse é o grande trabalho que eu faço, sabe? Eu acho que essa é a minha, eu falo que essa é a minha grande potência e o meu grande dom. E ao mesmo tempo, das dores maiores que eu tenho, que é conseguir enxergar as pessoas pela alma. E, inclusive a mim mesmo, porque eu enxergo tudo que eu sou em alma, mas eu não consigo 100% do meu tempo sustentar aquela que eu sou em alma. E sonhar apenas os sonhos da alma e conduzir, porque esses sonhos da alma precisam muito, sabe, ser trazidos nesse momento que a gente está vivenciando. E esse portal de hoje é um convite para isso. Ai, Bia, saudade de você também, minha querida. Saudade. E é muito esse momento da gente trazer esse amor por nós, sabe, Bia? E trazer esses sonhos da alma, porque assim, ó, quando a gente consegue... Por que eu bato tanto nisso? E por que quando eu olho para uma pessoa eu tento tanto movimentá-la para sair dessa personalidade do ego, sabe? Para sair dessa persona que a gente... ilusória que a gente construiu, e é o meu movimento cotidiano de tentar desconstruir essa Tati que foi construída ao longo dos anos e voltar para quem eu sou. E um dos propósitos do meu ano é esse, tanto é que eu vou decidir voltar para as redes sociais, decidir voltar para os movimentos espirituais, para os movimentos de grupo, porque é aí que a minha alma mora, é aí que a minha alma se satisfaz. É fácil? Não, não é, porque pra gente chegar nesse lugar do que a nossa alma quer, a gente precisa desapegar. Primeiro movimento que eu sempre falo é desconstruir. E aí, muito disso que eu vou falar nessa live, sobre alguns dogmas, sobre algumas crenças que a gente precisa urgentemente, enquanto humanidade, deixar para trás, porque nos adoece, porque nos aprisiona, porque nos faz a gente entrar em lugares, em movimentos de muito julgamento, de muita crítica, de muita autocrítica, de distanciamento desse amor por nós que poderia nos conduzir a humanidade para um outro caminho, para um outro movimento, sabe? Então a gente precisa começar a se olhar, e começar a se olhar não só no sentido de buscar quem nós somos de verdade, nessa profundidade, como também de aquilo que é a loucura mesmo, sabe? Desse mundo, dessa atual era, dessa atual sociedade. E quando eu acesso, né, por exemplo, eu tenho acessado, desde que eu decidi voltar esse ano, eu tenho acessado muitas coisas no plano astral, porque eu tenho uma mediunidade muito aberta, eu tenho uma conexão muito aberta. E eu fujo disso. A minha personalidade, o meu ego foge muito disso, né? Sempre fugi muito disso. Porque não é comum, porque não é normal, porque as coisas que a gente acessa são difíceis às vezes de lidar, são difíceis de ver. E o que eu tenho visto? A espiritualidade, as energias que têm se movimentado ao nosso redor, têm mudado muito, de todas as formas, tá? Não só aquela egrégora espiritual do bem,
né, que são os seres de luz, os mentores, e aí a gente fala muito de grande fraternidade branca, né, dos arturianos, pleiadianos e tantos seres aí de outras orbes, de outras esferas que estão conectados conosco nesse momento de transição planetária. E também as energias, né, as egrégoras, que a gente chama de negativados. Tem muitas coisas acontecendo, inclusive eu vivenciei em alguns encontros, em grupo, muitas intervenções, tentativas de intervenções dessas egrégoras negativas para atrapalhar o nosso trabalho. E é um momento da gente começar a se familiarizar com essas novidades, a sair muito dos dogmas religiosos. Aquilo que quem é da minha idade aí, né, 40 a mais, a gente aprendeu, principalmente no Brasil, no interior do Brasil, a gente tem uma cultura muito restrita ao catolicismo, às religiões evangélicas, à Umbanda, o candomblé, que para nós, pelo menos no centro do Brasil, para mim nem é tão comum, né? A Umbanda um pouco mais, o espiritismo. Então a gente cresceu nesse meio mais comum, onde a gente se falava só de dos desencarnados, que são as pessoas que morreram, as almas de quem morreu. Hoje, quando a gente abre o plano astral, né, quando a gente acessa o plano astral, quando a gente chega numa reunião, por exemplo, num grupo, que você começa a olhar os seres, né, que estão ali, não nessa frequência material, mas em outra frequência, que a gente fala de desencarnados, né, e nem todos são desencarnados, alguns só estão em outras dimensões, mas encarnados nos corpos dele. Existe uma diversidade tão grande que, para quem vê, né, para quem tem a questão de realmente ser visual aí na sua mediunidade, ter a visão mesmo, fugiu a palavra agora do termo, a gente fica às vezes pasmo de tudo que tá ali, da diversidade que tá ali. E por que isso tá acontecendo e o que isso encaixa na nossa vida cotidiana? Dogmas. A gente precisa sair dos dogmas. E o que são dogmas, né? São verdades impostas pelas religiões, principalmente, e pela cultura social. Isso que está nos adoecendo, isso que dificulta aquilo que eu falei, da gente trazer a nossa alma para junto da nossa personalidade, da gente sonhar a partir da nossa alma. Às vezes a gente nem ousa sonhar a partir da nossa alma, por quê? Porque a gente está tão impregnado desses dogmas, desses julgamentos, né, da nossa família, do lugar que a gente vive, das religiões que a gente frequenta, que a gente nem ousa se conectar com isso. E aí o que acontece na prática? Ansiedade, depressão, suicídios, tragédias, né, todas essas questões. Por que a gente se distancia de nós mesmos? E aí essa vida perde o sentido, sabe? E às vezes a pessoa entra tanto num fazer, e isso é algo que acontece muitas vezes, a pessoa que tem muita responsabilidade, ela entra tanto no fazer, no cumprir papéis, né? Trabalho, pagar conta, cuidar de filho, cuidar de casa, e aí ela também entra tanto nesse piloto automático. Por quê? Porque isso é o inconsciente coletivo. Imagina como se isso fosse uma grande programação, uma nuvem que te cerca, sabe? Que te aprisiona. É como se fossem gaiolas invisíveis que te colocam nesse lugar e aí você não consegue nem ousar sair, nem ousar fazer diferente. E é realmente desafiador a gente sair desse lugar, porque é um campo magnético, é um campo eletromagnético que nos aprisiona, sabe? Que nesses lugares. E a única forma da gente sair dele é começar a pensar sobre, começar a fazer movimentos de autoconhecimento para poder entender de fato quem é a sua alma. E para quem não tem, a minha busca nos últimos anos tinha sido muito assim. Para mim, às vezes, e para quem tem mediunidade, às vezes é um pouco mais fácil, porque a gente tem a capacidade de enxergar esse outro lado, enxergar outras coisas. E quem não tem? Quem que está com isso fechado, né? Porque todo mundo tem fisicamente, biologicamente, no DNA, potencialidade para ter a mediunidade, mas nem todo mundo tem isso ativo, latente, de uma forma mais natural. Isso vai muito daquilo que você escolheu enquanto plano de alma, daquilo que você escolheu para sua jornada aqui nesta experiência.
Então, quem não tem, eu sempre busquei muito ferramentas para isso. E aí onde eu trago muito numerologia, astrologia, e existe uma infinidade de ferramentas hoje, desenho humano, cosmologia maia, e inúmeras que eu não vou lembrar aqui agora, constelação familiar para quem está aprisionado em questões da família, para poder desvincular tudo isso. E para te revelar quem você de fato é, para tirando, tanto no sentido de tirar as camadas que não são suas, para que você possa se enxergar, como te mostrar de fato aquilo que traz, aquilo que vem na sua alma. Só que você precisa ir atrás, você precisa conduzir essa busca, você precisa fazer o seu movimento. E isso é um primeiro dogma que eu quero convidar a gente a pensar aqui, principalmente para quem me segue, para quem está nessa busca da espiritualidade, né? Porque não achem que quando a gente escolhe trilhar o caminho da espiritualidade, da expansão de consciência, que a gente não vai cair nessas prisões eletromagnéticas desses campos inconscientes. A gente vai sim. E uma das grandes desafios que eu tenho visto hoje em dia é as pessoas quererem algo mágico e pronto, sabe? Quero principalmente com a história da física quântica, muitas pessoas confundem muito essa história. Eu quero dar um salto quântico, eu quero estalar o dedo e pronto, resolver a vida, sair desse aprisionamento e então não vou sofrimento nenhum. Gente, se fosse assim eu já tinha ascensionado, já nem tava aqui mais, porque já tinha evoluído tudo que precisava. Não é assim. Existem inúmeras ferramentas, sim. Existem que podem nos apoiar, que nos socorrem no momento, né, de dificuldade, no momento de maior aflição, que nos trazem clareza. E o meu trabalho é muito baseado nisso, em fornecer apoio e ferramentas nesse sentido. Porém, se a gente não fizer cada um seu papel, o seu trabalho pessoal, sinto muito, amor, não vai pra frente não, não vai, sabe? Cada um tem que fazer a sua jornada, cada um tem que fazer o seu caminho. E cada um de nós está aprisionado em mentiras ilusórias, que são essas questões que a gente veio trabalhar. Cada um de nós tem os seus gargalos e tomar conhecimento desses gargalos, desses temas que você está emaranhado, alguns é relacionamento, alguns são dinheiro, alguns são questões espirituais, né? Alguns são remanescentes de memórias espirituais. Eu, por exemplo, Tatiane, eu estou muito vinculada a memórias de dores, da questão das inquisições, das chamadas bruxas que morreram queimadas, que nada mais eram que eram mulheres que tinham muita sabedoria, que estudavam a natureza. Tanto é que eu postei esse final de semana, eu comecei a assistir Outlander, né? Aquele seriado. E eu sabia que quando eu começasse a assistir, quando eu vi todo mundo falando lá atrás disso, né? Sempre alguém falando, comentando muito desse seriado, que eu fui olhar o que era, eu falei, isso aqui vai me pegar bonito. Eu não vou mexer com assistir isso, não. Mas me deu um negócio assim, né? Que não é nunca um negócio. Sempre tem alguém ali atrás dos nossos mentores nos conduzindo e falando, olha, isso aqui vai ser bom nesse momento. E isso é algo que a gente precisa estar muito atento também, tá? Porque a espiritualidade real, ela fala com a gente todos os dias, no cotidiano, usando pessoas, usando os algoritmos de pensa que eles não, usa, gente. Tem um hábito que eu tenho todas as manhãs, que é assim, ó, quando eu vou caminhar, eu vou lá no meu YouTube e aí eu falo assim com os meus mentores. Que vídeo eu preciso assistir agora? O que eu vou ouvir aqui? Qual podcast que eu vou ouvir caminhando? Gente, nunca falhou. Sempre vem algo assim, ó, que vem uma intuição, assiste esse aqui. É aquilo que eu precisava naquele dia. Só que a gente precisa começar a se conectar com isso. E achar, o primeiro dogma que eu tô falando, né? Essa espiritualidade que vai cair do céu pronto e mastigado. Não vai. Você tem que aprender a pedir, você tem que aprender a manifestar esse desejo, né? Tem aquela passagem lá, né? Peças e lhe será dado. Você tem que pedir, tem que pedir.
pedir. Eu passei anos estudando com os meus mentores sobre livre-arbítrio. Eles enxergam isso de uma outra forma. Tanto é que quando a gente vê todo o mal acontecendo, isso é resultado do quê? Do livre-arbítrio, do respeito à lei do livre-arbítrio. Da gente poder experimentar também o caminho do mal, quem quer estar experimentando. Só que esse final, né, de transição planetária, isso tá mudando. Tá mudando. E eu vou explicar por quê. Vou trazer algumas coisas aqui sobre o porquê. Mas seguindo com os dogmas, vamos na linha dos dogmas primeiro, depois a gente entra mais profundamente nesse contexto do que está acontecendo na transição planetária. Então, dos primeiros dogmas que eu falei, é essa questão da espiritualidade, da gente achar que tudo vai ser resolvido num passe de mágica sem a gente fazer nosso esforço. Não vai. E o esforço consiste em a gente pedir, o esforço consiste em a gente estar atento na forma que as coisas vão chegar, porque a espiritualidade, né, eu falo muito, eu adoraria que os meus mentores descessem, né, com asas aqui, me entregassem numa bandeja dourada, um pergaminho lindo, dizendo faz assim, faz assado, tomar essa decisão, segue esse caminho. Não vai chegar. Não vai chegar. E eu falo de carteirinha, porque às vezes eu mesmo conectando com os meus mentores, mesmo pedindo informação, às vezes eles nunca vão me interferir, tipo assim, eu devo seguir caminho A ou B. Eles não vão me dar essa resposta. Eles vão fazer considerações sobre o caminho A, considerações sobre o caminho B, e eu vou ter que escolher. Só que, se eu fico atenta, eles vão começar a colocar no meu caminho indícios de quais são os melhores, qual que é o melhor caminho para mim. E isso eles vão colocando isso. Consciente ou inconscientemente, a gente sempre tem esses caminhos sendo mostrados de alguma forma. Mas é preciso a nossa atenção, é preciso a nossa dedicação. Não é óbvio e explícito. Por quê? Porque isso não pode ser feito assim por conta da questão do livre-arbítrio. E aí, desconfiem de terapeutas, mentores espirituais que decidam por você, que te dê caminhos prontos. Isso não é postura. E outra coisa que tem acontecido muito nesse momento, que eu tenho visto e que me entristece bastante, são inclusive os médiums, né? Pessoas que têm essa visão também, fazendo esse tipo de revelações, dando respostas prontas. Isso não é postura de seres de luz. Deixa eu dizer uma coisa, né, que me preocupa bastante. Hoje existe, nesse novo mundo que eu falei que a gente tem acessado, um negócio que a gente chama de hologramas. Os seres que estão noutra dimensão, os seres desencarnados, tem alguns tipos de seres, nós enquanto humano não, a gente que desencarnou, a gente mantém o perispírito, que a gente chama. O que é o perispírito? É o corpo astral, e ele tem o quê? Forma. Então a Tatiane aqui, quando desencarnar, se eu ficar por aqui, eu vou manter o meu perispírito, que é o que? A forma física parecida. Mas muitos seres não têm forma, são só energia. Só que eles podem se holografar, ou seja, eles podem adquirir formas de quem eles quiserem. E o que está acontecendo muito hoje? Holografias, médiums acessando holografias, médiums acessando interferências. Se manifestam como se fossem seres de luz e não são. Então, uma das coisas que você tem que observar é a mensagem, além do principal, que é a frequência, a sensação. O seu coração vibra quando é algo verdadeiro. A sua chama trina, essa energia que pulsa dentro do seu coração, ela reconhece uma verdade espiritual. Ela reconhece algo que é verdadeiro para você. Então, quando você recebe uma mensagem de alguém que te toca o coração, aquilo ali é o primeiro indício que pode ser algo realmente verdadeiro e sincero. Segundo, massa crítica. Pensa, você tem um cérebro pensante. E aí, segundo o dogma, a crença cega. Isso nós temos que desconstruir.
Você tem um cérebro pensante. Observa se o conteúdo da mensagem que está chegando para você é algo que te direciona para alguma coisa específica, desconfia. Porque os seres de luz não interferem diretamente, explicitamente no seu livre-arbítrio, mandando vai por esse caminho ou por outro. Não! Eles te inspiram, eles fazem pensar junto, eles te dão indícios, como eu disse, através de vídeos, através de livros, através de uma música, através de uma pessoa, sei lá de que jeito. Eles colocam algo no seu caminho para te mostrar, mas não é explícito, porque não pode ter essa interferência, entendeu? Então precisa usar a mente. Você tem um dom, tem um cérebro pensante, um neocórtex aí bem estruturado, uma evolução enorme, e você precisa usar ele na questão espiritual, sim. Esse é o segundo dogma que eu quero trazer aqui, que a gente precisa desconstruir a fé cega. Chega, não é mais tempo disso. Isso está matando. Gente, eu peguei um dado, né? Esses dias eu tava vendo um dado aí, com toda essa história de feminicídio, essas coisas horrorosas que estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas, o número disso é altíssimo. Por quê? Porque a fé cega. A fé cega que tem que se manter casada com pessoas que estão ali violentando. Então, a fé cega está adoecendo a humanidade, adoeceu já. Primeiro, gente, que quando a gente estuda um pouquinho de história, não precisa ser muito não, estuda um pouquinho da história das religiões. Olha como foi colocada as igrejas aqui para nós. Olha para o mundo lá fora. Existem outras verdades, outros caminhos. E na verdade são nomes diferentes, são para mesmas energias, sabe? Porque também o que acontece? Essa questão dos hologramas que eu falei, né? Essa questão das holografias, às vezes até os nossos seres de luz se holografam, sabia? Mas esses seres de luz, eles holografam às vezes para poder, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa da Umbanda, é uma pessoa que acredita na Umbanda e ela acredita em preto velho, chega para ele um ser de luz aí, por exemplo, de um comando estelar, de um raio rosa, ele pode aparecer um arturiano para ele vai entender? Não vai. Então às vezes se holografa de um preto velho para poder conseguir acessar aquela pessoa sem assustá-la, sabe? Então, você pega lá os ensinamentos hinduístas, indianos, você tem muitas coisas que falam e que conversam com o espiritismo, por exemplo. Eu já frequentei evangélico, já frequentei Umbanda, já frequentei o catolicismo, esses mais comuns aqui para nós no Brasil, eu já fui atrás de conhecer um pouquinho de tudo. E quando eu olho com o meu pensamento crítico e lógico, muitas coisas são iguais com termos diferentes. Então, o que a gente precisa entender? Usar esse pensamento crítico, saindo do julgamento, deixando de falar a minha religião é melhor que a outra, saindo dessa disputa que só divide, que só segrega e só nos enfraquece. E buscando uma espiritualidade respeitosa, onde a gente respeita a diferença, onde a gente toma consciência que nos dias de hoje, o que está acontecendo? Uma pluralidade de seres, de diversos orbes, se juntando para nos apoiar nesse momento de transição planetária, nesse momento final dessa energia que está acontecendo. A gente sabe hoje que existem inclusive seres humanos encarnados que não têm alma, que são o quê? São IAs. Da mesma forma, em vez da alma, ela tem uma inteligência artificial aí, controlando esse corpo físico. E existe um movimento trazendo para o retorno do projeto Mika. O que é isso? Quando o planeta Terra, né, foi construído, foi projetado, quando essa escola aqui nossa foi projetada, sei lá, milhares e milhares de anos atrás, o projeto original para cá é um projeto de Mika, que a gente conhece como Jesus. Jesus é um fractal, é um desdobramento da consciência de Mika.
Então, assim, ó, esses são assuntos que eu vou começando a trazer aos poucos, que são assuntos que eu não falo. Eu disse que nessa live eu ia trazer assuntos que eu não costumo falar na live, eu só costumo falar em cursos, em locais fechados, em grupos fechados, com pessoas que eu confio. Mas eu sinto que é hora da gente começar a trazer algumas coisas importantes, né? Trazer a realidade daquilo que tá acontecendo. Às vezes não são palavras, não são termos que são familiares para vocês, mas justamente desconstruam os dogmas aí e comecem a ouvir e a se questionar e a observar aquilo que não fizer sentido ainda. Eu falo sempre assim, guarda aí na prateleira, pode ser que daqui a pouco faça. Então, quando a gente construiu o Projeto Terra, Micá, que é a consciência de Jesus, que é o Cristo responsável, né, pela Constituição, pelo nosso Projeto Terra, existia um plano onde eles iam testar uma porção de dualidade, né? A dualidade, que é uma das leis universais, que é onde a gente se percebe o certo e o errado, o bom e o mal. Só que a gente tem que perceber um lado para perceber que existe o outro, para depois a gente subir uma oitava e sair da dualidade. Esse era o projeto original. Só que o que a gente tá fazendo? A gente tá ficando cada vez mais nas polaridades. A gente não tá, em vez da gente conhecer um lado e o outro e poder ascensionar para um lugar de unidade, a gente continua preso aqui embaixo nas dualidades. Então hoje existe um projeto e foi criado aí, né, interferências, teve guerras astrais, aí tem um monte de coisa que a gente se fala que aconteceu. Que continuaram intervindo para que a humanidade continuasse presa nessa frequência. É o tal das jaulas invisíveis, dos programas inconscientes. E esses programas inconscientes estão dentro de todos os lugares, de todas as religiões, da política e tudo mais. Tudo que divide, mantém a gente na divisão. Existe hoje ancoramentos negativos espirituais para tentar nos manter nessas polaridades, para poder manter. Só que existe um movimento dos seres galácticos aí, Fraternidade Branca, Confederação Galáctica e todos os seres de outros lugares aí, desses orbes, que estão nos auxiliando à retomada do plano original de Micá, que é uma escola que existe sim um percentual de dualidade, mas muito, muito, muito menor daquilo que a gente conhece hoje. Então, é o que a gente chama de transição planetária, exatamente essa mudança de frequência da Terra. E aí, como que isso tudo impacta na gente? Impacta que, por exemplo, quem ouve falar, conhece, já não sei se você já conhece falar sobre ressonância Schumann. Ressonância Schumann é essa medição do campo eletromagnético da Terra. É como se medisse a pulsação do planeta em si. E essa pulsação antigamente era em torno de 7, 8, no máximo 10, 15, quando tinha um pico ali. Esses dias todos nós estamos assim 100, 70, nós estamos muito além. E o que isso significa na prática? Significa que como se isso causasse um rompimento nessas barreiras de frequência, nessas gaiolas invisíveis que eu estou dizendo. E hoje é um dia onde isso está muito movimentado, né, com essas barreiras estremecidas, para que a gente possa receber essa luz, para que a gente possa ter ativações da pineal, para que a gente possa ter esse movimento que a gente chama de despertar aqui, que é se dar conta de que a gente não é só esse corpo humano que veio para pagar boleto, ter carro, casa e apartamento e viajar de vez em quando. Não, a gente é muito mais do que isso, né? Nós somos uma alma, a gente tem uma história cósmica. Muitos de nós, que inclusive se conectam comigo, não são só da Terra. A gente não teve experiências e vida só aqui na Terra. A gente teve experiências de outros lugares também, né? Então, a gente é muito mais que isso. E aí nós fomos doutrinados a entender que a gente é só essa dualidade, que a gente é esse serzinho humano aqui limitado. Não, nós estamos numa experiência. E estar na experiência humana, pro mundo astral, é algo, né, como quase que você fazer um ato heróico, porque a gente escolhe vir para essa jornada. Muitos de nós, alguns estão em encarnações compulsórias, que estão aqui realmente para resgatar. Mas
geralmente não é a massa que se conecta comigo, não é as pessoas que se conectam comigo. Quem se conecta com o meu campo aqui, com a minha egrégora, com as coisas que eu estudo, geralmente vieram por escolha fazer essa jornada da Terra. E na prática, isso significa às vezes muito desconforto para nós, num primeiro momento, tá? Então essa transição planetária, esse aumento dessa energia chegando no planeta Terra, chegando para nós enquanto seres humanos, um portal como esse de hoje, esse fluxo de energia que se abre no dia como o de hoje, ele pode num primeiro momento nos causar muitos desconfortos. Por quê? Porque ele primeiro precisa destruir aquilo que não ressoa mais, aquilo que não é mais verdade. E isso chega através de desconforto, como eu falei, às vezes através da ansiedade. E é muito um movimento que eu vivi o ano passado. O ano passado para mim foi um ano passado, 2025 foi um ano muito difícil, porque eu olhava para minha volta e tava tudo certo. Minha filha estava encaminhando, indo estudar fora, fazendo o que ela quer, tá feliz da vida. O trabalho estava fluindo, as coisas estavam acontecendo e eu infeliz. E eu angustiada. E eu numa sensação de que nada estava bom, sendo que estava tudo certo, então não tinha problema assim acontecendo. Tinha trabalho, muito trabalho, questões de trabalho, problemas de trabalho, mas nada que, sabe, pegasse. Então assim, quando a gente tem essa sensação desse vazio interno, você olha pra fora, parece que assim, tá, tem uns probleminha aqui, probleminha ali, mas nada que te tira do eixo, sabe? De verdade, mas é como se fosse desproporcional essa sensação de incompletude, essa sensação de vazio. Aí pode evoluir para uma depressão se eu não faço nada, posso evoluir para crise de ansiedade. Eu tive, né, nesses momentos, várias crises de ansiedade. E aí a gente volta para aquele lugar, porque é muito difícil, às vezes, a gente abrir mão daquilo que a gente imagina que é. Então, essa personalidade, essa pessoa que você imagina que é, porque a gente apega muito. É uma das programações para dificultar a nossa expansão de consciência, para dificultar a transição planetária, é esse apego à nossa personalidade. Tanto é que eu brinco, né, que eu não sou bióloga, eu estou bióloga, eu não sou Tatiane, eu estou Tatiane. A gente vai até nas palavras se lapidando para poder trazer pra gente essa consciência de que a gente tem que ser mais dinâmico e menos apegado a tudo. Inclusive aquilo que a gente acha que a gente é. Inclusive aquilo, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita. Não, a gente não é nada disso. Não, a gente é uma alma vivendo uma experiência humana. E essa experiência humana, o mundo, as energias, estão nos conduzindo para muito dinamismo. E quem se manter apegado àquilo que foi, vai sofrer muito. Esse é o movimento que nós estamos vivendo agora. E o grande convite que você precisa é entender o que eu estou apegado no meu dia a dia. É a minha imagem enquanto bióloga? Eu, Tatiane, me pergunto muito isso. Será que eu estou muito apegada ainda, Tatiane bióloga? A todo o reconhecimento que eu já construí, a toda a história que eu já construí, a tudo que eu já fiz nesse campo? Eu me pergunto isso todos os dias, né? Então você se pergunte aí, o que é que eu tô apegado? O ano passado, por exemplo, foi um ano de eu desapegar muito da minha função mãe. Porque minha filha foi pro mundo, minha filha foi viver a vida dela. E eu perdi esse papel, entre aspas, né? Mas eu perdi as funções cotidianas desse papel. Nunca vou deixar de ser mãe dela, nunca vou deixar de apoiar, de estar ali presente quando ela precisar, mas aquele papel cotidiano de faz comida, olha se tá bem, leva, busca, traz, acabou. Não tem mais isso. E vocês acham que não doeu? Doeu demais, doeu muito, né? O síndrome do ninho vazio, eu falo que bateu doído aqui. Mas eu entendi, tem que desapegar. Toda a vida é movimento. E agora, nesse momento que nós estamos passando, a gente precisa desapegar demais. Desapegar porque tá tudo muito mais rápido, mais fluido. Então, se você fazia negócios de um jeito, você vai precisar se abrir para fazer negócios de outro jeito, porque o mundo tá mudando.
Antigamente não tinha rede social pra gente divulgar nosso trabalho. A gente divulgava só no 1 a 1 ali, né? Indicação, tal, no local. Hoje não. Hoje a gente tá aqui nas redes. Então tudo tá mudando muito rápido. Só que a gente não tá trazendo essa mudança rápida para os nossos comportamentos, principalmente para essa questão do desapego. Então, o que eu preciso desapegar? E uma das coisas que eu quero convidar muito a gente a desapegar e que eu quero trabalhar muito com vocês é os desapegos emocionais e espirituais. Porque é os gargalos que mais travam a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu já trouxe aqui 2 dogmas que são muito, né, frequentes aqui nessa questão da espiritualidade. E as questões relacionais também. A gente precisa trazer um olhar mais crítico. E olha que eu sou, gente, uma pessoa, um enneagrama não é um 4, um enneagrama, uma escorpiana. Eu sou aquela, né, que vive intensamente as emoções, assim, dramática. E eu tive que aprender, a duras penas, a racionalizar tudo isso. E colocar o meu sentir no lugar correto dele. Colocar o meu sentir no lugar que vai me levar para o mais, não que vai me levar para o menos. E agora é imprescindível a gente trazer muito esse pensamento sobre tudo que a gente pensa. Pensar sobre o nosso pensar. Eu falo que é algo assim, é um passo fundamental cotidiano que você pode fazer todos os dias. Para e pensa. Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu estou neste lugar? Então, Tatiane, por que eu penso que eu não posso falar sobre essas coisas abertamente? Eu me pergunto isso. E eu tenho as respostas. Só que entre você também ter as respostas e mudar, existe uma diferença. E aquilo que eu falei, muitas vezes numa sessão de terapia, num atendimento mediúnico, num acesso, você encontra a resposta. Mas entre encontrar a resposta e vivenciar aquela resposta, existe um caminho. E é aí que está a sua tarefa cotidiana. E é aí que você precisa entender que é o seu movimento e a sua mudança cotidiana na sua vida cotidiana que vai firmar, ancorar aquela nova informação no seu campo e no campo das pessoas ao seu redor. Aí, é por isso que o Divinamente surgiu, o Divinamente Humano surgiu, e é por isso que eu trabalho o tempo todo. Eu saio desse universo cósmico, dessas informações canalizadas, dessas percepções, né, de campo sistêmico e tudo mais, e aí eu volto pro quê? Pro cotidiano, o dia prático. É no prático que a gente ancora essa transição e essa mudança. Então, eu já sei, né, que eu tenho uma história de alma muito grande, muito familiar, sistêmica, conectada a essas mulheres que foram violentadas, que foram queimadas, que foram mortas, que tudo isso que a gente já sabe da história das mulheres, das inquisições, das bruxas, e tudo mais. Isso tem uma força magnética sobre mim, uma força que me paralisa, uma força que me faz ter dificuldades e medos de falar sobre certos assuntos publicamente. Isso atraiu para o meu campo uma cidade, para nascer numa cidade, meu campo de alma, nascer numa cidade extremamente rígida, preconceituosa, moralista, enrijecida, numa família que também tem as suas rigidez sistêmicas. Por quê? Porque aqui, lembra da lei da dualidade? A gente enxerga no contraste. Então, eu já entendi isso há muito tempo. E eu venho devagarzinho, no meu ritmo, fazendo movimentos para mudar a minha postura diante disso. E começar a falar mais, a começar a me explicitar mais tudo que eu penso, vejo e acesso, para poder ir ancorando um novo caminho, primeiro em mim, depois no meu campo familiar, depois no meu campo sistêmico, né, do local que eu vivo. Hoje eu faço o quê? Movimentos semanais aqui em Tumbiara, onde a gente fala de tudo isso. Por quê? Para poder fazer o meu papel para mim, para o meu campo e para o todo.
Por que eu vou trazendo os meus exemplos nas lives, nos meus cursos o tempo todo? Porque fica mais didático para vocês entenderem, né? Então, não é para vocês simplesmente ouvir sobre mim. Quando eu trago um exemplo, é para vocês ouvirem sobre mim e pensar sobre vocês. O que existe na minha vida, no meu campo? O que de dificuldade? Quais são as áreas? Faz um exercício aí. Quais são as áreas da minha vida, quais os problemas da minha vida que sempre se repetem? É problema em relacionamento? É problema financeiro? É problema de outro problema, né? Outra questão que eu lido cotidianamente aqui, que eu já entendi e estou caminhando para ancorar essa nova informação na minha vida. É a questão da me sentir capaz. Então, eu tive uma dificuldade de alfabetização, sempre falei disso também, é um exemplo que eu dou muito. E tenho caminhado para ancorar que essa dificuldade não me faz incapaz. Então, eu tenho ancorado, me apropriado da minha capacidade, fazendo coisas novas e diferentes sempre. Né, empreendendo, trabalhando e construindo coisas ao longo da minha vida. Então entendem que entre você saber é o mais difícil. Por quê? Porque me exige coragem para olhar. Mas às vezes quando eu decido o que eu quero ver, a resposta às vezes vem rápido. Então eu posso fazer uma sessão e entrar em contato com isso, eu posso fazer uma meditação e acessar uma lembrança, uma memória, informação. Mas depois é todo dia um pouco todo dia. E é aqui que a gente erra muito. De achar que eu vi, tá resolvido. Não, aí é todo dia um pouco, todo dia, repetindo e ancorando esse novo comportamento, essa nova frequência na minha vida. Tá? Então existe esse caminho a ser percorrido. E o primeiro passo é a gente ver. Então eu te convido a pensar o que no meu dia a dia, quais são as coisas que se repetem, quais são os temas que se repetem na minha vida. Começa pelo macro, depois você vai afunilando. Então é relacionamento, é finanças, é a sensação de inferioridade, é a sensação de incapacidade, é a sensação de que eu não consigo mudar de profissão, o que é na minha vida que tá sempre se repetindo, que tá sempre se emaranhando. Começa a escrever, inclusive. E escrever, gente, isso aqui é outra questão. Olha aqui, eu tenho cadernos e cadernos, todos escritos à mão. Por quê? Seu cérebro pensa melhor quando você escreve. A tecnologia tem nos emburrecido. Escrevam, sabe? Pega um caderno de autodesenvolvimento mesmo, para ser seu descarrego aí, para você raciocinar. Porque quando você escreve à mão, você ativa áreas do cérebro. Existem pesquisas científicas sobre isso, né? Eu sou aquela que vou lá, estudo as pesquisas, guardo a informação principal, depois eu esqueço, né? Eu não consigo ficar citando fontes, biografias, minha mente não guarda nomes, datas, essas coisas, ela não funciona para isso. Ela funciona com o cerne da informação. Então, quem tiver curiosidade, tem uma pesquisa científica sobre isso. Quando a gente escreve à mão, a gente aciona áreas dos cérebros que nos permitem pensar melhor, nos permitem acessar mais informação. Então, nos meus cursos, meus treinamentos, a gente escreve muito, a gente fala muito, porque assim a gente consegue acessar mais coisas sobre nós do que só pensando ou só digitando. Então, pega um papel, uma caneta e comece a fazer isso hoje. É um exercício que eu proponho para você nesse portal hoje, né? Inclusive, a gente pode até depois ritualizar isso. E eu vou ensinar para vocês aqui, a gente já a gente fecha na live. Então, escreva. Comece a pensar na sua vida. Quais são as situações que sempre se repetem? Quais são os padrões de acontecimentos que sempre se repetem na sua vida? Quais são os padrões de comportamento que sempre se repetem na sua vida? Começa por esses dois. Padrões de acontecimento, padrões de comportamento. Escreva o que sempre está se repetindo na minha vida. Então, começa a olhar e começa a ver as similaridades, as conexões entre um acontecimento e outro, entre um comportamento e outro. Isso vai te dar muitas pistas do caminho que você precisa fazer para mudar, para sair, né? O que eu preciso de fazer diferente? Geralmente tem a ver com essa polaridade. Às vezes tem que a ver com isso, sair de um oposto, de um polo e ir para o outro, né? Por exemplo,
Eu também sempre fui muito boazinha, né? Sempre fui aquela boazinha. A boazinha, muitas vezes, na verdade, é aquela dependente emocional, aquela submissa, que não tem coragem de colocar o quê? Limites, né? Então eu precisei sair da boazinha para aquela que bota os limites e faz as coisas acontecerem. Ainda faço isso de uma forma muito amorosa, porque isso é muito meu mesmo, né? Mas eu hoje consigo colocar limites, coisas que eu não colocava. Então a gente precisa sair, eu saí da passividade para dar limites, para poder me posicionar. Então, geralmente a resposta está no oposto, no polo oposto. Então tem um exercício que a gente faz que é muito isso, de olha, primeiro lista os padrões, reconhece o padrão, depois busca a solução fazendo esse exercício. O que seria o comportamento que eu preciso mudar, né? Qual que é o oposto disso que eu posso começar a agir? E trazer isso para sua consciência e começar a todo dia um pouco todo dia, sem pressa, sem pausa. São duas frases de duas professoras que eu amo muito. Sem pressa, sem pausa, todo dia um pouco todo dia. E trazendo esse novo padrão, que é o oposto, para a sua vida, tá? E sempre pensando sobre o que você pensa. Sempre se questionando sobre aquilo que você pensa. Então, essa também eu falo que é o meu superpoder. Eu questiono tudo desde sempre. Tudo. Às vezes eu não questiono externamente, mas aqui dentro da minha cabeça eu tô sempre questionando tudo o tempo todo, inclusive me questionando o tempo todo. E isso é um dos caminhos chaves para esse movimento de mudança acelerado que eu falei aqui ao longo da live. Nós estamos vivendo um movimento de mudança acelerado das energias do planeta, do que está acontecendo no gradiente astral do planeta. E a gente precisa trazer essas mudanças para o nosso cotidiano, através do desapego que eu falei. E um dos caminhos para o desapego é o questionar, é o se questionar. Questionar por que eu penso assim, questionar por que eu faço assim, questionar por que eu acredito nisso, por que eu acredito nesse lugar. Questionar, principalmente, gente, dogmas sociais e religiosos, tá? Questione-se. Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não... Mulheres, né? As mulheres acham que não podem descansar hoje em dia. Por que eu não posso descansar? Por que eu não posso? Eu falo que para eu quebrar esse negócio de descansar, uma das coisas, eu comecei a me questionar. Eu não parava, gente. Não parava. Era dia e noite, sábado, domingo. Eu ainda trabalho muito porque gosto. Porque gosto mesmo, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de pensar. Eu gosto de ser produtiva. Eu gosto de canalizar minhas coisas e criar os treinamentos e receber as percepções. Eu gosto, né? Me traz satisfação. Mas eu comecei a perceber, por que eu não posso parar de descansar? E aí, vou pro meu cotidiano, dia prático. Olha eu dando exemplo pra vocês fazerem aí, repetir de novo. Então, pegava o quê? Segunda-feira à tarde, não vou trabalhar. Segunda-feira, falava, fechava minha agenda na segunda-feira, eu fiz isso durante um bom tempo. Na segunda eu não trabalhava, para poder ensinar o meu cérebro, o meu corpo, que tá tudo bem eu não trabalhar. Né, Mori? A gente às vezes quer descansar, mas não se permite. Hoje eu me permiti descansar também. Hoje de manhã não trabalhei, porque eu já acordei, eu já tinha sonhado um monte, né, portal, e eu aqui nessa captação maluca que eu fico. Acordei 5 da manhã, acessando um monte de coisa, depois falei, não, vou dormir mais um pouquinho, vou descansar mais um pouquinho. E tá tudo certo, né? E principalmente a gente que é autônomo, a gente que tem essa condição de fazer essa gestão de tempo, compensa em outro momento se for preciso. Mas isso tudo é o quê? Crença, dogma, esse aprisionamento, essa prisão eletromagnética que eu falei, que os campos de informação ao nosso redor criam em nós. E como que a gente sai deles? Primeiro, percebendo. E aí, para perceber, preciso me questionar tudo que eu faço. E questionar, gente, tudo que tem a ver com espiritualidade hoje. Tudo que tem a ver com espiritualidade. A gente precisa viver uma espiritualidade consciente de verdade. Não acreditar em tudo, estar presente para os conteúdos daquilo que é trazido pra gente. Estar presente se aquilo vibra em ressonância com o nosso coração ou não. E não só porque às vezes é mentira, nem sempre é mentira, mas é porque às vezes eu ainda não estou pronto para aquilo. Esse é um assunto, né? Eu não podia ficar 2 dias falando sobre o tema dessa live aqui. Mas para ir fechando, por exemplo,
Tatiane, teve uma época que eu comecei a me questionar, porque eu tinha uma colega que ela acessava gente morta, desencarnada, o dia inteiro ao nosso redor, sabe? E eu não acessava, eu nunca acessei, nunca tive um contato mediúnico com seres desencarnados recentemente, pessoas que eu conheci, já tive experiências com meus avós. Meus avós, eu já tive algumas vivências, assim, de vê-los em sonho, de vê-los em meu avô paterno, já ouvi, já tive na sua presença, assim, num curso. Então, mas só pessoas muito ligadas a mim, que me traziam aquela sensação de muito amor, e foi muito um exercício ali daquele momento, raros. Eu sempre me conectei com a espiritualidade de campos maiores de informação. E até os meus mentores, a maioria deles não são muito ligados ao orbe terrestre. Então, o que eu tô querendo trazer com isso? Hoje, existem encarnados, pessoas que vieram de outros lugares, principalmente os nossos filhos, tá? Igual a minha filha, essa geraçãozinha aí, 20 anos, 18, 15, 25, tem uma geração nova aí, que muitos deles estão vindo para a Terra pela primeira vez, para poder justamente trazer uma nova consciência para o nosso planeta. Então existem hoje às vezes alguns de nós ainda não conseguem acessar esses seres, porque são origens diferentes, é como se não tivesse. Imagina assim, imagina se hoje eu dou de cara com um alemão, eu, Tatiana, dou de cara no alemão, eu vou conseguir conversar com ele? Nada, zero, não sei falar nem bom dia em alemão, não faço, pra mim é tudo um xingamento aquilo, então é um estrangeiro pra mim. Então muitas almas para nós hoje são estrangeiras e a gente simplesmente ainda não tem sintonia. E é mais um motivo que a gente precisa se questionar toda a espiritualidade, porque tá mudando tudo muito rápido, como eu falei, inclusive os seres que têm chegado, que estão encarnando, são a grande massa? Não, não é a grande massa, mas ao nosso redor tem muitos deles, sim, tem muitos desses seres de outros lugares, e às vezes a gente nosso grande desafio, né, hoje é o quê? É a gente conseguir entender esses seres, porque muito desses seres, eles não aprendem na rigidez como nós aprendemos. A rigidez, o respeito é algo às vezes já nato deles, né? Eu lembro que a minha filha fazia arte, ela vinha me contar as artes. E aí, como é que você dança? Eu nunca danei com a Marina, assim, por quê? Porque ela mesmo se entregava, ela mesmo já pedia desculpa, ela mesmo já reconhecia um comportamento totalmente diferente, né, das pessoas, porque ela é uma alma totalmente diferente também. Então, tudo isso para dizer para vocês, assim, estejam muito atentas, não só às mentiras, mas às diferenças de alma. Então, às vezes a gente está julgando uma pessoa, às vezes a gente está criticando uma pessoa, que às vezes é um estrangeiro para mim, é só alguém que eu não consigo compreender ainda. Mas tem linguagens energéticas desse contexto que a gente precisa aprender. E é isso que eu quero começar a trazer mais também nas lives para vocês, nos nossos encontros de quinta-feira aqui na Agartha Luz, um pouco dessa estrangeirice aí de outros locais que eu tenho aprendido e que eu tenho recebido para que a gente possa fazer um movimento. E um movimento que nós estamos sendo convidados a fazer, de uma forma resumida, é único, é vibrar no amor, sair do medo. Então, o segundo passo, no segundo não, que eu acho que eu já perdi, acho que é o terceiro ou quarto aqui já, que eu não tô seguindo o script, eu faço o script e depois eu vou só aqui no flow, né? Então, assim, um outro passo que a gente pode fazer aqui é parar de seguir redes sociais, notícias. Desliga a televisão, gente, desliga, aqui em casa só tem televisão pra gente ver filme, né? Filme e série. Não pega jornal local. Se você segue vai aqui no seu Instagram e dá um limpa tudo que é notícia ruim. Eu comecei a seguir aqui uns 3 ou 4 perfis só de notícia boa, só das coisas boas que estão acontecendo no mundo. Sabe por quê? Esse campo que está resistindo a essa mudança, ao retorno, né, da dirigência de Micá para o nosso planeta,
que é o programa original, né, de Jesus para nós, estão resistindo. É claro que eles não querem perder o controle, é claro que eles não querem. E como que eles fazem isso? Bombardeando a gente de negatividade, bombardeando a gente de informação. E você precisa blindar a sua frequência. Qual que é uma forma de você fazer isso? Desconecta daqui, ó, das redes sociais. Dá um limpa no quem você segue. Se tá noticiando coisa ruim, eu falo que hoje eu prefiro estar alienada. Eu prefiro estar alienada dessas notícias ruins. Primeiro porque eu já tô numa sensibilidade assim extrema da minha mediunidade. Me pega e me derruba mesmo, né? E outra, mesmo se você não é um médium, isso te leva pro medo. Então hoje virou uma coisa, abri um pouquinho o Instagram para ver a questão do eclipse de hoje, todo mundo já falando do apagão, todo mundo já falando de não sei o que, só coisa negativa, sabe? Só trazendo coisas negativas. E toda a energia, ela é neutra, a polaridade, se você tá com a consciência desperta, é você que dá. Então, o portal de hoje, o que é o convite dele, que nós começamos no começo da live? O que eu preciso abandonar e o que eu preciso organizar para a mudança da minha vida, para essa mudança que está sendo pedida? Essa é a energia. Se essa mudança vai ser sofrida, vai ser por conta dos seus apegos, por conta das suas dificuldades de estruturar um novo caminho, de se jogar no desconhecido. E como é que você vai se jogar? Se é uma pessoa mais corajosa, vai de uma forma mais rápida. Se é uma pessoa que tem ainda seus receios, vai um pouquinho todo dia um pouco. E aí é você que dá o ritmo, entendeu? Mas essa energia, ela pode ser positiva, ela pode ser a seu favor. E mudança é inegável. Nós estamos num momento de muitas mudanças. E quais as mudanças que você precisa trazer para o seu comportamento, para a sua vida prática, para que você possa trazer mais satisfação, para que você possa trazer mais alinhamento, para que você possa ter, né, sua questão financeira tranquila. Não precisa ser para ficar milionário, não, mas para que você viva bem, sem esse, né, horror aí desse ter que pagar boleto te assombrando no dia a dia, porque essa ainda é uma realidade nossa cotidiana. Então assim, a gente vai, sabe, comigo é sempre assim, a gente vai lá no macro, tudo que tá acontecendo, depois a gente tem que ancorar isso aqui, ó, no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente vive, sabe, é no cotidiano que a gente vive. Então se você quer continuar aprendendo esse movimento de vai pro macro e volta pro micro, a gente vai continuar com as lives todas as terças-feiras. Quinta-feira, quem é de Tumbiara, a gente tem a Garta Luz. A gente vai continuar falando de tudo isso que a gente falou aqui. Foram muitas informações nessa live de hoje, tinha muito mais informação para trazer, mas nós já estamos aqui há 1 hora falando. Mas eu acho que já deu. Eu tô sempre fazendo, mas eu vou começar a compartilhar o resumo das lives, né? Tem um programa, tem uma IA bem bacana que faz. E vou começar a compartilhar lá no grupo. Então, depois, de hoje para amanhã, eu coloco lá no grupo. Quem não tá no grupo ainda, clica aí no link da bio e entra pro grupo da Agartha Luz, Agartha Escola de Consciência. Quinta-feira nós nos reunimos lá falando mais disso. E em abril eu vou lançar um programa de acompanhamento, tanto modalidade mais online, com preço bem mais acessível para quem quer só aprender, só estudar tudo isso, sobre tudo isso, e também tem a parte, às vezes, de um acompanhamento individual para quem quer pegar também a minha ajuda para poder trazer esse olhar, sabe? O propósito é muito isso, eu ajudar vocês a desvendar o que tem aí na sua alma e esses gargalos que você precisa desprogramar do seu cotidiano aí, e que é o movimento que eu amo fazer, né? Que eu amo realmente poder ajudar as pessoas a se apropriar da alma dela, e é isso que a gente vai continuar fazendo aqui nas lives, fazendo os nossos encontros presenciais, e tem muitas coisas sendo programadas, viagens, retiros. Fiquem por aqui, convidem mais pessoas para estar por aqui. A gente se vê aqui online terça-feira que vem de novo. Se tiverem dúvidas, né, nem deu tempo de abrir aqui muito para dúvidas, mas se tiverem dúvidas, me mandem no direct depois, me mandem lá no WhatsApp, tá bom?
Ritualizando, para encerrar, você pegou sua listinha, escreveu os padrões que você precisa abandonar, escreveu os padrões de comportamento que você quer abandonar, de acontecimento. Acende uma vela, hoje ainda, coloca a intenção, de novo, pede, verbaliza para os seus mentores, né? Me dê caminhos. Centra ali mesmo, sabe? Traz a sua concentração, fecha os olhos, faz suas orações do jeito que você sentir que tem que fazer e realmente pede ali para os seus mentores, né? Como é que eu posso, no meu dia a dia, mudar esses padrões? Me ensina, me ajuda, eu me abro. Eu gosto muito de falar assim, olha, eu me abro, eu dou total, a forma como eu falo para eles, eu dou total liberdade para que vocês possam interferir e me mostrar os caminhos para que eu preciso seguir, porque vocês têm uma visão que eu ainda não tenho, que eu aqui estou presa nesse campo de informação e não posso acessar. Então eu confio na guiança de vocês, me mostra, me conduza, e sempre vem, gente, sempre vem apoio, porque existe toda uma guerra astral acontecendo, existe, mas existe seres maravilhosos, nossos seres, nossos mentores de luz nos acompanhando, nos cuidando o tempo todo, e muitas vezes a gente é que não ouve, a gente é que não dá espaço. Então depois que você fizer essa sua oração, depois que você fizer seu movimento, vai para um local seguro, né, um tanque, uma pia, se você não tiver um quintal aí, né, vai para um lugar seguro, queima esse papel, né? Depois deixa essa vela queimando ali com essa intenção de que ela leve embora os padrões negativos e que ela te mostre, né? Que seja mostrado através dos seus mentores, que seja iluminado um novo caminho de mudança, mais alinhado com a sua alma, mais alinhado com esse movimento, que é isso que essa lua de Virgem hoje está pedindo pra gente, né? Organização no caminho da nossa alma, no caminho da nossa essência. Eu espero que eu possa ter trazido uma contribuição e muitos questionamentos para esse dia de hoje, para que vocês possam realmente começar a pensar diferente, para que a gente possa se abrir para uma nova frequência muito mais amorosa, uma nova frequência de uma nova terra, realmente. Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se encontra aqui em Itumbiara quinta-feira, tá? Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.